regenerado, coração transformado, coração que é inspirado, Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa união. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida, precioso és para mim. Vamos nos alegrar um pouco essa noite. Que essa canção todo mundo sabe cantar ela. Então seja. Eu queria que vocês cantassem também, participassem. Tá? É uma canção muito simples, todo mundo canta essa canção. De mamana cantando. E ela fala uma grande verdade para nós, que a alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Amém? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso criar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá? Então, não dá pra Bíblia aí, não. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Tá tudo errado. O povo não salta muralha. Eu salto, mas tem que ser uma muralhinha. Mas eu salto. Engraçado, a gente tá fingindo de Smurf, né? Se não for uma muralha pequena. É Smurfette, ó. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, nele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. É o amor que só tem que já conhece a Jesus. Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir da semana passada, que todo mundo sabe cantar também, é muito legal, muito bonito. Vamos lá?
Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, o coração começa a louvar, fica o Deus do céu sem ter que voltar. Os anjos da vem com as sequências na mão. Anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quantos anjos? Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela ri, ela chora, ela ri, congrega, abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o brilho das asas dos anjos agora. Confia, irmão, hoje é a sua hora. A bênção chegou e você vai andar. Anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Está aqui. Aleluia. Santo, santo, santo. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Diga que você precisa do Senhor. Eu preciso de ti, oh, sou pequeno demais, sou fraco, sua paz, largo tudo pra te seguir, oh Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Isso é a oração que nós temos que fazer para o Senhor, para que Ele possa fazer um milagre em você, para que Ele possa fazer um milagre em mim. Como Zaqueu subiu naquela fogueira, ele subiu em meio à multidão, porque ele sentiu a importância do Senhor. Ele não podia perder aquela oportunidade de chamar a atenção do Senhor. Ele queria ver, ele queria presenciar. E o mais importante aconteceu. O Senhor olhou para ele. O Senhor olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa, Senhor, porque hoje me convém repousar na tua casa. Nós precisamos que o Senhor venha olhar para nós e venha querer repousar em nossa casa. A nossa pequenez não nos atrapalha de estar diante de ti. O Senhor é maravilhoso. Nós largamos tudo para seguir, porque o Senhor entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero
maior. Faz um milagre em mim. Aplauda o salve, exalta o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Santo é o Senhor. Irmãos, é uma bênção, uma honra nós estarmos diante da presença do Senhor mais uma vez, né? Vocês têm aberto a casa de vocês para a presença do Papai. Eu sei que só isso não é suficiente, nós sabemos disso, mas é o primeiro passo. Assim como Zaqueu, eu acredito que ele jamais imaginava que ele, ao subir naquela figueira, ele estava tão desesperado por Jesus ao ponto de acontecer o contrário. Não é Zaqueu olhar para cima, é Jesus olhar para cima. Jesus, ele olhou e virou e apontou e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso estar contigo na tua casa. E é interessante que quando as bênçãos são liberadas, quando a nossa fé crê de forma sem barreira, sem limite, meu irmão, é na hora o Senhor fala: olha, hoje vai ter vitória, vai ter salvação, vai ter cura, vai ter renovo na casa. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos chamar a atenção. Mas essa música também ela traz uma reflexão que é interessante, que é o seguinte: quando ela fala para que Ele venha entrar na nossa vida, mexer na nossa estrutura, esse é o maior dos problemas. Porque para o Senhor mexer na estrutura, nós temos que estar preparados, nós precisamos estar fortificados, nós precisamos ter raízes fortificadas. Porque Jonas, quando a Bíblia fala que ele vai mexer na estrutura, o velho Jonas tem que ficar para trás. Não tem jeito dele mexer na sua estrutura, do Senhor passar pela sua vida, o Senhor passar pelo caminho e o Jonas continuar o mesmo Jonas. Não tem jeito, porque onde Jesus passa a luz, isso quer dizer que a treva sai. O que isso quer dizer para mim então? Isso quer dizer que os velhos costumes, que as velhas manias, que as velhas atitudes erradas precisam ser retiradas. Então é por isso que nós precisamos pedir ao Senhor sempre para que Ele venha estar conosco, nos auxiliando, nos ajudando nas mudanças vindouras. Quando eu conversei com a Alessandra, quando nós estávamos prestes a casar, eu virei para ela e falei: olha, eu sou cristão, eu sou protestante e nós precisamos caminhar na igreja protestante para a gente caminhar junto. Ela virou para mim e falou: não, tranquilo, eu vou com você. Eu falei: opa, não é assim. É totalmente diferente de tudo que você já viu, é diferente de tudo que você conhece. Ela falou: não, mas eu quero, eu estou preparada. Então é isso que nós precisamos entender, nós precisamos estar preparados. A mudança não acontece da noite para o dia. Pode acontecer? Pode. Mas ela não vem da noite para o dia, ela vem igual vocês estão fazendo. Não, vamos fazer uma oração, vamos fazer um culto, vamos no monte, vamos na igreja. Então Deus ele vai trabalhando e o desejo, a sede vai aumentando da presença de Deus. Nós precisamos hoje, por exemplo, nós poderíamos estar aqui fazendo um churrasco, comendo a carninha, escutando modão de viola e poderíamos, mas preferimos estar na presença do Papai. Então esse é o primeiro passo, e essas transformações, essas mudanças, que quando nós clamamos, quando nós cantamos essa música, mexe na minha estrutura. O Senhor ele vai virar para mim, para você, e vai falar assim: Jonas, Alessandra, Cristina, Rafael, você tem certeza que você quer que eu mexa na estrutura? Porque quando ele mexe na estrutura, tudo vai mudar. Você fala: Senhor, se partir do Senhor, eu sei que até o seu não é melhor do que o meu sim. Pode mexer. E aí o Senhor então ele começa a fazer as mudanças. E aí, Jonas, a mudança no meu caso que mais doeu, sabe qual foi? Ele, a primeira coisa que fez foi tirar os que eu achava que eram meus amigos. Foi a primeira mudança. As amizades que eram os mais chegados, eram os mais que eu gostava, foram os primeiros a sair fora. E eu não falei nada, simplesmente eles saíram. Mas sabe por que isso? Porque Deus estava mexendo na estrutura. E Ele sabe que se tiver uma laranja podre junto das outras laranjas,
vai apodrecer tudo. E a Bíblia fala que como um cego vai conduzir outro cego, ou um abismo chama outro abismo, como você fala do irmão tendo uma trava no teu olho. Então a primeira coisa que ele fez foi se separar. Então doeu muito, porque eu que era acostumado, achava que eu tinha muitos amigos. Então a partir dali eu comecei a andar praticamente só. Então ele começou a mexer na estrutura, tudo que eu gostava, mas que fazia parte daquilo que ele não tinha para a minha vida. Ele foi tirando, ele foi tirando, ele foi tirando. Então por isso que nós não podemos assustar com certas coisas que acontecem. Por quê? Porque é aquilo que o Senhor precisa mexer para que a sua vida seja restaurada, para que a sua casa seja transformada. Então o Senhor, se é o Senhor, então o Senhor tem carta branca para mexer nessa estrutura. Mas nós precisamos entender que quando nós liberamos isso para o Senhor, Ele fala, olha, você abre a porta, então Ele não invade, mas quando você deixa Ele entrar, Ele vai fazer a boa obra. Ele vai fazer a boa obra. Mas o texto básico que nós temos aqui é Jeremias 29:11, que é o texto básico que eu trouxe para nós hoje, nessa noite maravilhosa, sexta-feira santa, terça, nem choveu, só ouro. Aqui a Bíblia diz assim, ó, Jeremias 29:11, porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, para completar esse texto, se nós abrirmos a Bíblia em Lamentações 3, capítulo 3, versículo 40, lá diz assim, examinemo-nos a nós próprios, antes e arrependamos e voltemos para o Senhor. Então, aqui juntando esses dois versículos bíblicos, a Bíblia está mostrando para mim e para você que o Senhor tem o melhor para mim e para você, mas nós precisamos fazer o quê? Examinar como que está a sua vida hoje. Será como que está a vida do João Pedro? Será como está a vida da Cristina? Será como está a vida da Alessandra, do Rafael, a minha, da Carol? Então ele fala, olha, examine vocês como está a tua vida. Porque para que venha acontecer as mudanças, a transformação, nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos, nós precisamos entender que Ele nos amou primeiro, a ponto de entregar o único Filho por amor a você, a mim, por amor a nós. Então, só que o que é interessante, que Jeremias, quando ele fala isso daqui, ele está falando isso aqui para o povo de Israel que estava preso na Babilônia. Esse povo estava cativo. Esse povo foi preso e foi levado para a Babilônia em cativeiro. Imagina você sendo preso, não tendo feito nada, e você sendo levado da sua terra. E agora você é um cativo. Você agora está preso, longe de tudo que você ama. Longe da tua esposa, longe de filhos, longe de tudo. Ou alguns até junto, de esposa, de filho, porém cativo, preso. Não pode ir onde quer, não pode fazer o que quer. Você era um prisioneiro. E aí Jeremias vem e fala assim, olha, ei pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, ó. Deus mandou falar para vocês que Ele sabe o pensamento de vós, que é pensamento, não é pensamento de mal, mas de paz, para dar o fim que vocês precisam. Aí o povo se alegrou, o coração falou, nossa, Deus está dizendo para nós que Ele vai tirar nós do cativeiro, que Ele vai mudar a nossa história, que agora o nosso sofrimento vai acabar. É isso que Jeremias falou? Sim, é isso. Só que tem um probleminha, o cativeiro daquele povo na Babilônia ia ser um período muito, muito longo. Pastor, o que isso está dizendo para mim e para você? Isso está nos dizendo, isso está nos mostrando que muitas das vezes nós estamos passando por uma prova. Jonas, às vezes, a sua família, a sua casa está passando por uma prova, já tem 2, 3, 4 anos. Você fala, Senhor, mas minha história não muda. Meu primo comprou um carro, comprou uma casa, viajou, foi pra praia, não sei o quê. Tem um amigo meu lá do meu serviço, ganha menos que eu, fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Então, mas e eu não, eu já tenho 4 anos. 4 anos que eu estou nessa situação. E aí, a Bíblia diz, a Bíblia fala que Jeremias virou para ele e falou assim, olha, Deus vai mudar a sua história, pode ficar tranquilo. Só que é no tempo do Senhor. E esse é o problema, e é isso, Rafael, que muitas das vezes nós não queremos, porque é o tempo do Senhor, e o tempo do Senhor muitas das vezes pode acontecer agora, pode acontecer o milagre agora, pode acontecer a bênção agora, pode acontecer a transformação, o renovo agora, a cura agora, como pode ser daqui 10 anos, 20. Então, imagina você, um profeta chegando para você, Cristina, virando para você, olhando nos teus olhos, falando, Cristina, Deus manda falar que o teu sofrimento acabou. Ele está trazendo um renovo, ou um milagre, ou a cura que você precisa. Qualquer um vai ficar maravilhado. Glória a Deus, graças a Deus. Então, com isso, você vai ficar muito feliz, vai ficar muito animado. Aí você fala, nossa, hoje é sábado. Então, peraí, será que vai ser amanhã, domingo? Aí chega domingo. Nada. Não, mas então segunda-feira? Nada. Terça? Nada. Virou a semana? Nada. Passou outra semana? Nada. Será que esse profeta então mentiu? Será que é mentira do profeta? Será que o profeta então, ele falou dele mesmo? Será que o profeta falou heresia? Será que o profeta mentiu? Será que o profeta quis apenas iludir, trabalhar no sentimental da pessoa? Será que a intenção dele foi querer falar assim, não, olha, eu sou profeta de Deus, eu posso falar que todo mundo vai acreditar? Não. O detalhe é que o tempo de Deus, muitas das vezes, é bem maior do que a gente imagina. Esse povo, quando ele recebeu essa notícia de renovo, Jeremias vira para o povo e fala assim, olha, ô Cristina, Deus vai mudar a sua história, só que é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Continua trabalhando na prefeitura. João Pedro, você continua trabalhando no Vende Mais. Jonas, você continua trabalhando na fábrica de plástico. A Carol continua estudando, ajudando em casa. E aí, Jonas, você vai abençoar o noivado e o casamento e os filhos do João Pedro. Abençoar o noivado, o casamento e os filhos da Ana Carolina. Continua a vida de vocês, arruma casa, capina, faça hortas, cuida da horta, mas a bênção vai vir. Aí você prestou atenção nessa palavra. Peraí. Você imagina mais ou menos com quantos anos que a Ana Carolina vai namorar, casar e ter filho? Com quantos anos você imagina? Mas o que você queria? 18. Quanto? 18? Acima de 18. Acima de 18. Então vamos pôr 20? 20 anos. Aí tem quantos anos agora? 13. Então peraí. Então vamos entender o que Jeremias falou aqui. Porque Jeremias falou assim, ó Jonas, então a sua filha continua estudando, aí ela vai namorar, aí ela vai noivar, aí ela vai casar e ela vai ter filhos. Mas a bênção vai vir. Então quer dizer que se for com 20 anos, nada já vai ter que esperar quantos anos? 7 anos. 7 anos. Então muitas das vezes esse é o problema. Não é que a bênção não vai vir, não, ela vai vir. Só que ela não vai vir no tempo que a gente quer. E aí Deus está mostrando para nós, falando assim, gente, não para a sua vida não. Cristina, Deus profetizou bênção na sua vida e vai ter bênção na sua vida, mas não para a sua vida. Continua Jonas, continua João Pedro, continua Carol. A bênção vai vir, pode ser amanhã? Pode, mas pode ser daqui 7 anos. Mas no caso aqui do povo da Babilônia, sabe quantos anos foram? Quantos anos foram? Quantos que você acha que eles ficou cativo? 10? 7 anos? Foi mais. 30? Foi mais. Foi mais. Foi menos. A Bíblia fala que eles ficaram cativos 70 anos. Mas cumpriu a palavra do Senhor. Eles foram libertos. Eles foram livres. Eles voltaram para sua terra
mas passaram-se 70 anos. Isso mostra para mim e para você que muitas das vezes nós vamos estar nessa terra para ensinar os nossos filhos no caminho que eles devam andar, para que eles não se desviem dele, porque a bênção vai ser para ele e não para nós. A libertação do cativo vai ser para ele, não para nós. Nós estamos aqui como coluna, como força, como alavanca para que eles venham conseguir e dê seguimento na nossa geração. Assim foi com o povo no deserto. Eles chegaram em Canaã, mas dos velhos só Josué, o resto tudo morreu no deserto. Então muitas das vezes não quer dizer que a bênção vai levar 70 anos. O que eu estou mostrando para vocês é porque hoje o que é pregado na igreja, dificilmente você vai ver pregar de céu e inferno, dificilmente você vai ver pregar assim, ó, ei, muda de vida, Rafael, para de mentir, Jonas, para de mentir, Cristina, para de mentir. Dificilmente você vai ver isso. Você vai escutar assim, ó, irmão, Deus é amor, Deus é paz, Deus é maravilha. Ele é, só que ele é fogo consumidor. Se é para um bem maior, ele não mede esforços para mudar uma situação de perna para o ar. Por quê? Porque a palavra dele diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E muitas das vezes o pecado ele traz as consequências, o pecado ele é o culpado de nós passarmos 99% dos problemas que nós estamos passando. Se nós pararmos aqui, colocarmos aqui um caderno e começar a anotar, Jonas, o que você fez desses tempos para trás, aí você vai falar, não, eu fiz isso, eu vou só citar exemplos, tá? Aí depois assim, não, é porque eu gastei tantos em bebida, não, eu gastei tanto em jogo, não, eu gastei tanto com droga, não, eu gastei tanto com mulherada, não, eu gastei tanto com não sei o quê, com gasolina, com... Aí você vai pondo tudo que você fez de errado e refletiu aonde? Hoje. E assim é a Cristina, sou eu. Quando eu vou olhar a minha situação e falo, cara, hoje está muito difícil para mim. Aí Deus fala, eu sei que está difícil. Senhor, mas está tão difícil para mim, por que o Senhor não muda a minha história? Ele falou assim, porque a sua história precisa ser mudada por você. Você precisa dar o primeiro passo, porque quem entrou aí foi você. Eu estou contigo, mas você precisa colher do fruto daquilo que você plantou. Então não tem jeito, eu não tenho como te livrar daquilo que você plantou, eu vou estar contigo. Assim quando Pedro virou para o Senhor e falou assim, mestre, és tu? Jesus virou para Pedro e falou assim, sim, sou eu. Ele falou, não, então se és tu, diga para que eu vá até o Senhor. Ele falou, vem. Aí quando Pedro pôs o pé na água, ele olhou para o Senhor, aí ele pôs o pé na água, ele olhou para o Senhor, e aí a palavra de Deus diz que ele olhou para Cristo e começou a caminhar sobre as águas. Mas então, o que chamou a atenção de Pedro? A tempestade, os relâmpagos, os trovões, o vento, o barulho do mar. Isso chamou a atenção dele. Então, enquanto Pedro estava olhando para o Senhor, quando Pedro estava olhando para Cristo, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando um relâmpago chamou a atenção dele, ele olhou para o relâmpago, ele olhou para ali para o vento, ele olhou e então ele apavorou. E é o que acontece comigo e com você. Nós estamos olhando para Cristo, não é que as coisas estão bem não, a tempestade estava lá, o trovão estava lá, o vento estava lá, o mar estava agitado, mas ele estava olhando para Cristo. Aí ele caminhava sobre as águas. Mas a partir do momento que ele passou a olhar para as ondas, falou, meu Deus do céu, que altura de onda é essa? Rapaz do céu, esse vento está bravo demais. Aí ele temeu. E quando ele temeu, ele afundou. Então é isso que acontece na minha vida, na sua vida. A gente planta lá atrás. Aí o Senhor fala, olha, eu vou estar com você na tempestade, eu vou estar com você no trovão, eu vou estar com você no buraco. Mas nós vamos passar junto. Mas passar nós tem que passar. Mas olha para mim, olha para Cristo, olha para mim. E muitas das vezes nós olhamos a tempestade. Se a gente for traduzir a tempestade hoje, o que seria a tempestade para você hoje, Carolina? O quê? Doença. A tempestade da Carolina hoje é a doença. Que ela está com essa alergia. Não está errada não. Aí eu vou olhar para a doença. Ai mãe,
Nossa, eu não tô dando conta nem de andar. Fala, cara, mas sua alergia tá uma coceira no pescoço. Não, pois é, mãe, mas minhas pernas, entendeu? Então a gente começa a olhar para a tempestade, a gente começa a engrandecer a doença, a gente começa a engrandecer a dívida, a gente começa a engrandecer tudo aquilo que vai fazer a gente afundar. E o Senhor olha para mim, para você, e olha e fala assim, oh. Aí você fala assim, Senhor, não te importa que eu pereça? Aí o Senhor olha para Pedro e fala, claro, Pedro, não importa. Estende a mão. Aí tira ele. E eles voltam para o barco. Então muitas das vezes, nós carregamos esse temor e tiramos os olhos do Senhor. Porque quando os nossos olhos estão fixos no Senhor, dificilmente uma tempestade vai fazer com que nós venhamos perder a noite de sono. Dificilmente, Jonas, um boleto vai fazer a gente perder a noite de sono. Dificilmente você olhar no celeiro e ter só ali um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vai tirar a nossa noite de sono. Porque nós sabemos em quem temos crido. Imagina você pegar aqui, olha para você ver como que isso é profético. O profeta chegou na casa da viúva e falou assim, ei, faz o seguinte, você só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Você ia fazer um bolo para você e para o seu filho, não é? Eu ia fazer um bolo e esperar a morte. Ele, não, então faz o seguinte, faz um bolo para mim. Será que nós faríamos o bolo para o profeta? Será? Será que nós iríamos virar para Eliseu e iria falar assim, não, eu vou fazer o bolo para minha filha que está doente. Ele, não, faz para mim. Mas aí a sua fé é tamanha, você fala, cara, o nome de Deus na minha casa, eu não vou perder essa oportunidade não. Foi lá e fez o bolo. Aí quando fez o bolo, ele virou para ela e falou assim, olha, por causa da tua fé, o azeite da tua casa não vai acabar. E a farinha da botija não vai acabar. Aí ela pegava e punha um azeite, e o azeite, e o azeite. Aí enchia o copo. Quando é fé tinha que fazer mais, aí enchia o copo novamente. Aí quando é fé ela precisava fazer mais, enchia o copo novamente. E falava, não, traz vasilha, traz panela, traz balde, traz tudo. E ia pôr no azeite. E o azeite nunca acabava, nunca acabava, nunca acabava, nunca acabava. Enquanto a fome estava assolando aquele lugar. Então ela tinha azeite e farinha pro resto da vida, eu acredito. Por quê? Porque ela creu na palavra do Senhor. Muitas das vezes nós tememos porque o azeite está pouco. Muitas das vezes nós tememos porque a farinha está pouco. Muitas das vezes nós entramos para o nosso cantinho de oração, falando, Senhor, assim como a viúva, eu vou comer um pouco de bolo e pegar aqui, deitar e esperar. E o Senhor fala, você não sabe de onde veio esse azeite, tem muito, muito, muito e muito mais. E muito mais, porque Ele é o dono, é dele. A Bíblia fala que Ele foi moído, assim como a oliveira é moída para tirar o azeite. Isso para Ele não é nada. Mudar a minha história, a sua história não é nada. E Deus tem honrado de uma forma assim extraordinária cada um de nós. Ele tem honrado. Mesmo nós somos infiel, mesmo nós errando, o Pai continua sendo Pai. O Mateus, o Guilherme, vira e mexe, eu brigo com eles, mas eu não deixei de ser pai e nem deixei de amar. Mas muitas das vezes eu deixo passar por situações para eles aprenderem, mas eu não deixo de ser pai. No primeiro grito, está eu lá. No dia que ele caiu no buraco, ele ligou, falou, pai, pelo amor de Deus, cadê o Senhor? Falei, o que aconteceu, Mateus? Pai, eu caí aqui num buraco, no cartório, não lembro. Falei, onde você está? Não, estou aqui. Falei, estou indo. Falei, Guilherme, vamos lá. Na hora da adversidade, dificilmente vai estar um amigo seu lá. Dificilmente vai estar uma amiga sua lá. Na hora da adversidade, quem vai estar lá é pai e mãe. É ele que vai estar lá. Não interessa, estava chovendo, era uma meia-noite mais ou menos, né? Chovendo, uma meia-noite mais ou menos, nós de moto. E eu catei a moto e sumimos, o Mateus não soube falar onde é que ele estava, e nós estávamos procurando ele, trem, e eu procurando. Quando eu vi esse menino, eu falei assim, Senhor, obrigado. Meu filho está bem. Meu filho está bem. Meu filho está bem. E pai, o carro que não sei o quê. Eu falei, rapaz, você podia ter morrido.
Aí depois que passou o desespero, passou o sufoco, que eu vi que ele estava bem aí veio uma azorrague. Não tem jeito, porque nós somos pai. E muitas das vezes é na inocência que comete certos erros. É na inocência, não é porque ele não, eu quero cair, não. É a inocência. Acha que o problema é pequeno e o problema é muito grande. É por isso que a gente fala, olha, cuidado com como você vai namorar, cuidado com quem você vai sair, cuidado onde você vai. Não é porque a gente não quer que você vá, não, pelo contrário. Pelo contrário, eu quero que você seja feliz. Mas a gente sabe o que está lá fora. E assim é Deus. Quando Deus ele olha para nós, quando Deus ele olhou para esse povo cativo, sabe por que esse povo foi cativo? Porque Deus permitiu. Deus permitiu ele ser cativo. Aí você fala, pastor, mas Deus foi ruim demais, vai. Pegar esse povo e ser cativo. Fruto de desobediência. E tem filho, Jonas. Você pode conversar, você pode falar, você pode explicar, você pode desenhar, você pode fazer o que for. Não adianta. Tem que ser sentir na pele. E foi isso que o Senhor fez. Ele falou, vocês querem seguir outros deuses? Vocês querem seguir essa trilha? Não é isso aí que eu ensinei para vocês. Vocês devem adorar a sua mina. Mas vocês querem ir para aí? Beleza. Vou levantar a Babilônia. E vai lá na Nabucodonosor e rebenta. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado. Porque não são falsos, não são os falsos sonhos dos homens, mas os planos eternos de Deus. Os planos que nascem lá na eternidade, que passa pelo fogo da disciplina e termina na restauração. Então isso aqui ele está falando, Jeremias aqui está falando que, olha, é o seguinte, não é os falsos sonhos nossos que vai mudar a nossa história, não, mas são os sonhos eternos de Deus. Ele teve isso lá, ele teve um pensamento sobre nós, mas precisa passar pelo fogo da disciplina. E muitas das vezes, o fogo da disciplina dói. E nós ainda somos agraciados. Esse povo exilado, quebrado, humilhado, confuso, sem esperança, muitas vezes é a minha e é a sua realidade. Muitas vezes eu estou humilhado, muitas vezes eu estou exilado, muitas vezes eu estou confuso e sem esperança. Muitas vezes eu olho para os montes, assim como foi falado na oração passada, Salmo 121, de onde virá meu socorro. A gente está num desespero, que a gente não sabe onde. E a Bíblia fala: o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas um dos problemas que nós, cristãos, seres humanos, e principalmente brasileiros, é o tal do jeitinho. E nós achamos que Deus, ele vai criar atalho. Deus não cria atalho. Ele não cria atalho. Ele nos amadurece no deserto, mas atalho ele não cria. Ele não vai desviar, ele não vai pegar o caminhozinho e diminuir o caminho para o seu sofrimento ser menor, não. Tanto que quando Jesus ele foi orar ali no Getsemane, ele vira e fala assim: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Sabe o que Deus fez? Silêncio. Ele ficou caladinho. Sabe por quê? Porque Jesus precisava passar. O que você precisa passar, Jonas, você tem que passar, cara. O que eu preciso passar, eu tenho que passar. O que o João Pedro tem que passar, ele vai passar. Então nós temos que parar de, nossa, não, essa água não é, não. Nós temos que deixar, não é abrir mão, não é falar, vai lá, não é isso. Mas é porque tem situações que nós precisamos passar. Se Jesus não tivesse passado pelo que passou, não estaríamos aqui hoje tendo essa conversa. Pedro vira para ele e fala: Senhor, eu não vou deixar ninguém te matar, não vou deixar ninguém te pegar, não vou deixar ninguém te prender e não sei o que. Jesus vira para ele e fala: arreda-te, Satanás. Olha para você ver. Então por isso nós precisamos
Porque o projeto ainda está nas mãos do Criador. O melhor de Deus ainda está na mão dele, para mim e para você. Ele tem o melhor, mesmo quando o caos parece ter assumido o controle de tudo, mesmo quando a gente não consegue ver nada. Mas é interessante, esse não consegue ver nada, é interessante que, imagina Deus ele como um GPS. Você está indo para um lugar que você não conhece, então a gente coloca no GPS, certo? E você está dirigindo pelo GPS, está indo. Quando então você chega num determinado ponto, um determinado local, tem uma árvore caída e está interditando você continuar. Aí quando você olha aquilo ali, você olha para o GPS e já fica furioso. Você já vira e fala, não, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? O GPS pega e me joga nesse caminho aqui, não tem condição. Aí você fala, rapaz, eu preciso de outra rota. Aí quando você vai escutar as notícias, aí vem a notícia no rádio, fala, olha, o melhor caminho para a viagem hoje é na BR-414, porque a outra BR que daria lá no lugar que você vai, a ponte desmoronou, teve um acidente e morreram tantas pessoas. Aí, o que o GPS fez? O GPS, ele vê além daquilo que nós enxergamos. Nós vemos uma rua, o GPS, ele vê um mapa. Então o GPS viu e falou, olha, ali na frente tem um obstáculo, mas é o melhor caminho. Você está entendendo? Muitas das vezes, Cristina, vai ter um obstáculo, mas é o melhor caminho. Muitas das vezes, São Pedro, você vai encontrar uma árvore caída, mas é o melhor caminho. Então não é o caminho mais fácil que vai levar à salvação, não é o caminho mais fácil que vai levar à vida eterna, não é o caminho mais fácil que vai levar você a garantir, a conquistar a vitória que você tanto almeja. Vai ter árvore caída, mas é o melhor caminho. Aí na hora que você vê isso, você fala, se a gente pudesse conversar com o GPS, eu de vez em quando o chat GPT eu sou meio doido. Eu vi para ele e falou, valeu, obrigado, Deus te abençoe. Aí ele pega e foi assim, amém, obrigado, tenha uma boa semana. Eu falei, valeu. Então, se a gente pudesse, a gente viraria pro GPS e falaria assim, ô GPS, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Então assim é Deus, nós enxergamos o hoje, Ele enxerga o amanhã. Então Ele sabe o que é melhor para mim e para você, mesmo tendo uma árvore. Então, não duvide, porque o Senhor ele já conhece o ontem, o hoje, o amanhã. E aqui eu pus assim, ó, eu escrevi aqui assim, ó, quando Deus ele declara para nós assim, ó, para vos dar o fim que esperais. Deus revela algo profundo para mim e para você. O fim não é definido pela dor do presente, mas pela fidelidade do Senhor. Você está entendendo isso? Então, o fim não é o momento que a gente está passando, não é a dor, não é a tristeza, não é isso. É a fidelidade dele. E ele tem o melhor para mim e para você. Mesmo que ainda encontremos uma árvore. Mesmo que temos que descer e tirar aquela árvore do caminho. Mesmo que temos que fazer isso. A Bíblia ela nos mostra Provérbios 24:16. A Bíblia diz assim, ó, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Todos caem, todos nós erramos. Sabe o que é isso aqui, irmão? Isso aqui é o seguinte, João. Quando você erra, quando eu erro, quando o Matheus erra, a Alessandra erra, Rafael erra, Carol erra, a Cristina erra, muitas das vezes a gente fica envergonhado, muitas das vezes a gente não quer vir para um culto, muitas das vezes a gente não quer adorar a Deus, muitas das vezes a gente quer ir para o quarto. Foi isso que eu escutei hoje de 2 pastores. Então ele está falando assim, deixa eu falar um negócio para você, o problema não é errar, o problema é você ficar no chão. O diabo ele quer te destruir, o diabo ele quer te mostrar lá no chão, o diabo ele quer pisar na tua cabeça e olhar para você e falar, seu lugar é aí. E você fala, rapaz, aqui o chão tá meio frio, mas tá até bom, né? E o diabo, pressão na alma, eu sei lá, tá até bom. Sabe o que está dizendo para nós? Está dizendo, Jonas, que essa situação que você encontra, que eu encontro, Rafael, a situação que nós encontramos, o diabo quer que nós aceitemos ela. E não, a palavra do Senhor diz que Ele tem o melhor para nós.
Mas o diabo não quer isso, ele quer que nós acostumemos com o chão. Então o problema não é cair, o problema é acostumar com a queda. O problema não é cair, o problema é acostumar com o chão. O problema não é cair, o problema é acreditar nas mentiras de Satanás. Deus nunca vai te chamar pelo problema. Deus nunca vai te chamar pelo pecado. Deus nunca vai falar assim, Cristina, você lembra, né, Cristina? Sabe que eu não conheço, né? Cristininha do Palim. Não, quem faz isso é Satanás. Diabo não faz, ou Deus não faz isso não. Deus, ele quando você cai e você se arrepende, ele fala assim, está aqui o pecado, lago do esquecimento, fala assim, filho, filha, vem. Ele vai te chamar de filho, filha ou pelo nome. Quem chama de apelido, quem chama por pecado é Satanás. Para a gente caminhar para o fim. Aqui eu coloquei um título assim, esperança no meio do caos. O povo, ele estava ali no exílio, na Babilônia, longe da terra, longe do tempo das promessas, longe de tudo que eles acreditavam, longe de tudo que eles gostariam. É como se você for levar para outra terra, você não poder mais ver o pai, não poder ver a mãe, não poder ver um amigo, um tio, um primo, um filho. Você estava longe de tudo aquilo que você acreditava. E aí Jeremias, ele pega e diz assim, mesmo quando não entendemos o momento, Deus continua no controle. Cara, Deus ele não perde o controle da história, mesmo quando o povo está em disciplina. Você está em disciplina, você está passando na prova, não quer dizer que Deus não está com você, muito pelo contrário. O Senhor está firme e forte com você, mesmo na disciplina. Assim como nós falamos aqui, quando você vai corrigir o João Pedro, você está ali falando com ele, você está mostrando para ele o que é certo e o que é errado. Você não abandona, você instrui. E assim é Deus comigo e com você. Para a gente encerrar, eu quero que vocês lembrem sempre disso aqui, ó. Eu fiz uma reflexão para vocês sempre levar com vocês e lembrar dela e viver essa reflexão, para vocês entenderem o porquê que Jesus, ele tanto nos chama para perto dele. Porque Jesus tanto quer que nós ficamos perto dele. Tanto Jesus, ele fala assim, ei, aquele que vinha a mim, vinde a mim os que estáis cansados, vinde a mim, o fardo é leve, o fardo é suave, vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele fica chamando o tempo todo. Sabe por que ele faz isso? Olha para você ver isso, que interessante. A ciência, ela diz que nós precisamos de 4 elementos básicos para sobreviver. Para a gente sobreviver, o mínimo. 4 elementos básicos: água, luz, alimento e ar. Nós precisamos disso, isso é o básico. Sem isso, um deles, a gente morre. Mas então quando a gente pega isso aqui e vai colocar isso aqui na presença do Senhor, olha como fica. O Senhor vira para nós e fala assim, ei, quem beber da água do dia a dia, bebi da água do dia a dia. Daqui um pouco o que vai acontecer? Vou ter sede de novo. Então aqui ele fala assim, quem beber da água do dia a dia vai voltar a ter sede novamente. Porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Jesus, ele não está mostrando para mim um copo com água. Jesus não está mostrando para mim, ó, vai ali que tem água. Jesus não está falando assim, olha, espera a chuva cair que vem água. Jesus não está falando assim, eu construo caixa d'água que lá tem água. Não, ele está falando assim, eu sou a água da vida. Um elemento básico para a gente sobreviver. Ele está falando que ele é a água da vida. Aquele que beber dessa água da vida nunca mais vai ter sede. Nunca mais vai ter sede. Então nós precisamos desse elemento, porque sem ele nós vamos morrer. Mas aí o cientista falou assim, ei, mas nós precisamos de outro elemento. Nós precisamos de luz, porque sem a luz nós também não sobreviveríamos. E aí a palavra do Senhor diz assim, Jesus então diz, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca mais vai andar em trevas, mas vai ter a luz da vida. Jesus, ele não está mostrando para nós uma hidrelétrica que vai ter luz constante. Ele não está mostrando para nós que é uma fábrica de luz. Ele não está mostrando nada disso. Fala aí, vai ali, a área ali está sem luz, eu vou dar uma luz. Não, não. Ele é a luz. Ele é o brilho que nós precisamos. Ele é a luz da vida, Ele é a água da vida, Ele é a própria luz. Por isso que nós precisamos de água e de luz. Sem qualquer um deles nós morreríamos. Mas o cientista ainda continua e ele fala assim, olha, mas o corpo humano ele precisa de alimento. Aí Jesus então diz assim, ei, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Jesus, ele não fabrica pão, ele não é padeiro, ele não faz massa, ele não faz nada disso. Ele é o pão, ele é o alimento, é dele, brota dele, a vida vem dele. E é por isso que hoje eu e você estamos aqui. Porque ele é a vida. Por isso que nós precisamos nos alimentar dia após dia do Senhor. Então você percebe que tanto que os cientistas estão certos, correto. Nós já vimos a água, nós já vimos a luz e agora o pão. Mas o cientista continua dizendo, ele fala assim, ei, nós precisamos de água, luz, alimento e ar. Aí, Jesus pega e fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele formou o homem do pó da terra e ele soprou nas narinas o fôlego de vida, porque a vida vem dele, a vida brota dele, ele é a vida, porque só em Jesus existe a vida. É por isso então, Cristina, que ele fica o tempo todo aí, Cristina, você está com sede, eu tenho água, você está com fome, eu tenho pão, você está no escuro, eu tenho a luz, você está com falta de ar, eu tenho o fôlego da vida. É por isso que é o tempo todo ele nos chamando para estar próximo dele. É por isso. Porque, do contrário, olha para vocês verem isso. Presta atenção. Jesus pede o tempo todo para que nós nos arrependamos, para que nós venhamos ter comunhão com Ele, para que Ele esteja sempre, para que nós sempre estejamos perto do amor dele, né? Mas agora, se Jesus é a água, longe dele existe o quê? Longe dele. Deserto. O que tem lá? Sede. Olha que você vê isso. Então, se Jesus é a água, longe dele só existe sede. Mas, se Jesus é a luz, longe dele, escuridão, trevas. Mas, se Jesus é quem sacia a nossa fome, longe dele, passamos fome, temos falta de alimento. Mas se ele é a vida, longe dele, morte. Então peraí, que tipo de ser que você conhece que tem característica de fome, escuridão, sede e morte? Capirou. Entendeu? Por que ele chama a gente para perto dele? Porque longe dele tem fome, longe dele tem sede, longe dele tem escuridão e longe dele tem morte. Ou seja, lá fora não é para nós. Lá fora não é para nós. Porque lá fora quem domina, lá fora quem a Bíblia diz que lá fora o mundo jaz do maligno. E longe de Jesus tem morte. Por isso que ele fala que ele nos abraça igual a galinha, ajunta os pintinhos, tudinho estiado para das asas. Por isso que quando João Pedro sai, você fica aflita. Quando a Carolina demorou a chegar do colégio, mas já passou 1 minuto do horário de ela chegar. Aí o Jonas fala, Cristina, pera 1 minuto, não, mas ela já tinha chegado, 1 minuto. Entendeu? É porque a gente quer ajudar, a gente quer estar perto, é assim. E assim que nós devemos estar
sempre com Jesus. E nós sempre achamos que Jesus precisa de mim e de você. E Ele não precisa. Jesus não precisa que o Rafael toque para ele. Jesus não precisa desse violão. Jesus não precisa do Francimar. O Francimar que é dependente de Jesus. O Rafael que é dependente de Jesus. Vocês que são dependentes de Jesus. Então, é nós que temos que chegar a Ele. É nós que temos que nos entregar a Ele. É nós que temos que falar: eis-me aqui outra vez. Eis-me aqui Outra vez, diante de ti, abro meu coração, eu clamo, escutas, fazes cair as barreiras em mim. és fiel, Senhor, dizes palavras de amor e esperança sem fim, ausente, teu toque, Tua bondade revelas em ser no calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Esse é o Deus, esse é o Deus que eu acabei de mostrar para vocês. Se entrega a Ele, pega a palavra. A palavra ela tem que entrar no teu coração como uma semente que a Bíblia diz que caiu em boa terra. E essa semente então, quando caiu nessa terra boa, essa semente então ela cresceu, frutificou, e ela foi e deu frutos. Nenhuma árvore dá fruto para ela própria. Você não vê uma mangueira comendo da manga. A mangueira dá fruto para outras árvores, para outras pessoas. E assim temos que ser nós. Nós precisamos frutificar. Vocês precisam apresentar esse Deus para outras pessoas. Você não tem que apresentar religião, não. Você tem que apresentar Deus. Porque Ele é a própria religião. Nós temos que tomar cuidado com religiosidades. Mas religião não, aqui está, é Ele, é Cristo. É Ele. Eu não preciso falar de mais nada, eu preciso só apresentar Ele para vocês. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Graças a Deus.